Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série A Bíblia Capítulo por Capítulo. Hoje, chegamos a um capítulo que muitos passam rápido, Gênesis capítulo 5. Mas não se engane, até nas genealogias Deus está falando. Aqui há um rio escondido de revelações, promessas e uma mensagem que atravessa os séculos. Pegue sua Bíblia, seu caderno e abra o coração. Deus tem algo a dizer, e pode ser que esteja escondido num nome que você nunca reparou. Vamos à leitura de Gênesis capítulo 5, versículos do 1 ao 32. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu em Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cam e Jafé. Agora vamos entender o que o Espírito Santo quer nos ensinar através desse texto. Ministração pastoral, o Deus das gerações. 1. Introdução. A tentação de ignorar. Gênesis 5. Talvez você ache esse um dos capítulos mais sem graça da Bíblia, mas tudo o que está na palavra tem propósito. Gênesis 5 não é uma lista fria, é um memorial, é um altar de nomes, de vidas, de histórias. E 2, Deus conta os dias dos homens. 7 palavras se repetem aqui: e morreu. Cada geração passa
e morre. Gênesis 5 nos lembra que a vida é breve, mas também que a fidelidade de Deus dura por todas elas. Enquanto os homens morrem, a promessa de Deus continua viva. 3. Os nomes falam. Os nomes em hebraico revelam uma profecia escondida. Veja só essa sequência dos primeiros nomes e seus significados aproximados. Adão, homem Sete, designado. Enos, mortal. Cainã, possuído. Malalel, o abençoado Deus. Jared, descerá. Enoque, ensino ou iniciado. Matusalém, sua morte trará. Lameque, desespero. Noé, descanso. Agora junte o homem designado mortal, possuído do pecado. O abençoado Deus descerá ensinando. Sua morte trará o desespero e o descanso. Isso aponta para quem? Para Jesus. Até na genealogia, o evangelho já estava lá. Enoque, o homem que andou com Deus, em meio a tantos viveu e morreu, aparece um homem diferente. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Enoque não só viveu, ele caminhou com o Eterno. Ele não apenas teve dias, ele teve relacionamento. Deus está dizendo, você pode ser só mais um nome, ou pode ser alguém que anda comigo. O Evangelho em Gênesis 5. O capítulo termina com Noé nascendo. O nome dele significa descanso. Noé é uma figura profética de Jesus. O mundo mergulhava no pecado, mas Deus preparava descanso. A genealogia não é uma árvore seca, é um galho com frutos eternos. Deus vê as gerações e prepara a salvação. Aplicação prática. O que você vai deixar? Gênesis 5 pode parecer, à primeira vista, apenas uma genealogia, uma lista de nomes e idades. Mas quando olhamos com atenção espiritual, percebemos que Deus esconde tesouros profundos, até mesmo nas partes da Bíblia que o mundo considera menos importantes. Cada nome, cada número e cada detalhe estão carregados de significados espirituais e aplicações práticas para nós hoje. A importância de viver para além da nossa geração. Todos os homens listados aqui viveram muito, mas nenhum deles ficou para sempre. Isso nos lembra que a nossa vida é breve quando comparada com a eternidade. O que você está construindo hoje não deve se limitar a satisfazer apenas a sua geração, mas deve deixar um legado para os que virão depois. Assim como Adão gerou filhos e netos que carregaram a promessa, nós também devemos gerar frutos espirituais que alcancem além do nosso tempo. A morte como lembrete chamada ao arrependimento, uma frase que se repete neste capítulo é, e morreu. Não importa se viveram 900 ou 300 anos, o fim da jornada chegou. Isso nos lembra que a morte é certa e que a nossa maior preocupação não deve ser a duração da vida, mas a direção dela. O que adianta viver muitos anos sem cumprir o propósito para o qual Deus nos criou? Cada dia é uma oportunidade de viver arrependido, alinhado à vontade de Deus e pronto para encontrá-lo. A vida de Enoque, um modelo para nós. Enoque é o grande destaque deste capítulo. Enquanto todos têm a frase "e morreu", Enoque recebeu uma descrição diferente. Andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Isso nos mostra que o que diferencia a nossa história não é a quantidade de dias, mas a qualidade do relacionamento com o Senhor. Andar com Deus não é uma visita semanal na igreja, é uma caminhada diária, constante, íntima, onde Ele direciona cada passo. O valor do nome que carregamos. Na cultura bíblica, o nome representava caráter e destino. Muitos dos nomes desta genealogia têm significados proféticos, e alguns estudiosos apontam que juntos eles formam uma mensagem sobre a promessa de Deus e a vinda de Cristo. Isso nos lembra que o nome que carregamos como cristãos, filhos de Deus, deve ser honrado com nossa conduta.
Viver com urgência espiritual. O capítulo encerra com Noé sendo introduzido, o homem que Deus levantaria para preservar a vida em meio ao juízo. Isso nos ensina que Deus sempre prepara pessoas para tempos de crise. Talvez Ele esteja preparando você hoje para ser um instrumento em um tempo de grande necessidade. O que você faz agora vai definir se estará pronto quando o chamado vier. Desafio de hoje: assim como Enoque, decida não apenas conhecer Deus, mas andar com Ele todos os dias. Não deixe que a sua vida se resuma a nasceu, viveu, morreu, mas a nasceu, viveu para Deus e cumpriu o propósito. Momento de oração. Senhor Deus, hoje reconhecemos que a vida é breve e preciosa. Assim como lemos em Gênesis 5, cada geração teve seu tempo e depois partiu. Queremos viver os nossos dias com propósito, andando contigo como Enoque andou. Perdoa-nos por cada momento em que nos distraímos e tentamos seguir nosso próprio caminho. Ensina-nos a caminhar lado a lado contigo, ouvindo tua voz e obedecendo tua vontade. Que possamos deixar um legado de fé para a nossa família e para as gerações futuras. Prepara-nos para os tempos difíceis, assim como preparaste Noé, e dá-nos coragem para permanecer firmes. Ajuda-nos a lembrar que o nome que carregamos, filhos de Deus, deve ser honrado em cada palavra, atitude e decisão. Entregamos a Ti nossos dias, nossas escolhas e nosso futuro. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou contigo, comente aqui embaixo. Eu quero andar com Deus como Enoque. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar essa mensagem. No próximo capítulo, vamos mergulhar na geração de Noé e ver como Deus começa a preparar o livramento em meio à corrupção da terra. Até o próximo episódio da nossa série A Bíblia Capítulo por Capítulo. Shalom.